Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 22 de setembro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Paulo Chong-a-Sang. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Roma, no cemitério de Comodilla, junto à Via Ostiense, a comemoração de Santa Emérita, mártir. Data da morte incerta. Em Agaune, no território de Valais, na Helvécia, hoje Saint-Maurice, na Suíça, os santos mártires Maurício, Exupério e Cândido, soldados, os quais, como narra Santo Euquério de Leão, juntamente com os companheiros da legião tebana e o veterano Vítor, mortos por Cristo no tempo do imperador Maximiano, honraram a Igreja com a sua gloriosa paixão. Data da morte incerta 302. Em Roma, junto à Via Salária Antiga, o sepultamento de Santa Basília, mártir, no tempo dos imperadores Diocleciano e Maximiano. Data da morte no ano 304. Em Levroux, localidade do território de Bourges, na Aquitânia, atualmente na França, São Silvano, eremita. Data da morte no século V. No Monte Glona, junto ao rio Loire, no território de Poitiers, na Gália, também na actual França, São Florencio, presbítero. Morte no século VI. No território de Coutances, também na Audier na França, São Lauto ou Laudo, bispo. Morte no ano 549. Em Laon, na Neustria, também na atual França, Santa Salaberga, abadesa, que, segundo se narra, foi curada da cegueira e conduzida ao serviço de Deus por São Columbano. Morte no ano 664. Em Ratisbona, cidade da Baviera, na Alemanha, Santo Emeramo, bispo, que sofreu o martírio pela fé em Cristo. Morte no ano 690. No mosteiro cisterciense de Morimond, na França, o passamento do beato Otão, bispo de Freising, que morreu com o hábito monástico, que nunca deixou durante o episcopado. Morte no ano 1158. Em Turim, no Piemonte, região da Itália, Santo Inácio de Santiago, Lourenço Maurício Belvisotti,
presbítero da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, muito assíduo na audição de confissões e na assistência aos enfermos. Morte no ano 1770. Ao largo de Rochefort, na França, o beato José Marchandon, presbítero e mártir, que, durante a Revolução Francesa, por causa do seu sacerdócio foi encarcerado numa sórdida galera, onde morreu consumido pela fome e as enfermidades e foi ao encontro do Pai. Morte no ano 1794. Em Seul, na Coreia, a paixão dos santos Paulo Chongasang e Agostinho Ilchin-gil, mártires, o primeiro dirigiu durante 20 anos, em tempo de perseguição, a primeira comunidade cristã, o segundo escreveu cartas ao Papa Gregório XVI pedindo-lhe presbíteros para a Coreia, ambos catequistas, depois de submetidos aos mais duros suplícios, foram degolados por causa da sua fé. Morte no ano 1839. Em Montserrat, na província de Valência, na Espanha, o beato Carlos Navarro Miguel, presbítero da Ordem dos Clérigos das Escolas Pias e Mártir, que, durante a perseguição contra os religiosos, foi coroado com nobre martírio. Morte no ano 1936. No mesmo lugar, o beato Germano Gonçalvo Andréu, presbítero e mártir, que, durante a mesma perseguição, foi coroado com o testemunho glorioso de Cristo. Morte no ano 1936. Em Alcira, também na província de Valência, os beatos mártires Vicente Pelufo Cortes, presbítero, e Josefina Moscardó Montalvá, virgem, que, durante a mesma perseguição contra a fé cristã, mereceram chegar à presença de Deus Onipotente com a palma da vitória. Morte no ano 1936. Em Bolbaite, também na província de Valência, o beato Vicente Cicluna Hernandes, presbítero e mártir, que foi morto na mesma perseguição religiosa. Morte no ano 1936. Em Corbera, localidade próxima de Valência, também na Espanha, a beata Maria da Purificação Vidal Pastor, virgem e mártir, que mereceu associar-se às núpcias eternas com seu esposo, Jesus Cristo. Morte no ano 1936. Em Madrid, também na Espanha, os beatos Estevão Cobuçães e Frederico Cobuçães, religiosos da Sociedade Salesiana e mártires na mesma perseguição contra a fé cristã. Morte no ano 1936. Em Azuaga, perto de Badajoz, também na Espanha, os beatos Félix Echevarria Gorostiaga, presbítero da Ordem dos Frades Menores e companheiros mártires, que, na mesma perseguição, em virtude da sua intrépida fidelidade receberam do Senhor a recompensa eterna. São estes os seus nomes: Antônio Ruperto Sais de Barra Lopes, Francisco Jesus, Francisco Carles Gonzales, Luiz Echevarria Gorostiaga, presbíteros, Miguel, Leão Zarragu e Turrizaga e Simão Miguel Rodrigues, religiosos, todos da mesma ordem dos frades menores. Morte no ano 1936. São Paulo Chongasang. Paulo Chongasang, heróico leigo coreano, nasceu em 1795 em Maia. O pai Agostinho e seu irmão Charles foram martirizados em 1801, ficando assim, a sua família reduzida, por ele, sua mãe e sua irmã Cecília Elizabeth. Na mesma ocasião, depois de serem presos e privados de todos os bens, eles foram forçados a ir viver como hóspedes na casa de um parente, perdendo contato com a comunidade cristã. Mesmo assim, eles não se acovardaram e assim que foi possível, Paulo, com cerca de 20 anos, sua mãe e irmã, mudaram-se para Seul, onde se juntaram à comunidade cristã, dedicando-se ao serviço dos mais pobres. Por pelo menos 15 vezes ele foi à China, na cidade de Pequim, em viagens feitas a pé, árduas e sofridas, impulsionado pelo heroísmo de uma verdadeira fé, professada apesar dos perigos graves. Em Pequim, tinha contato com outros cristãos, recebia os sacramentos e buscava sacerdotes para a Coreia. Ele colaborou muito, trabalhando arduamente para garantir a chegada do primeiro sacerdote na Coreia, enviado pelo bispo de Pequim. O padre Sim morreu durante a viagem. Assim, aconselhado pelo bispo de Pequim, Paulo e seu amigo Agostinho escreveram para o Papa Gregório XVI pedindo um bispo para a Coreia. A partir desse momento, Paulo devotou o resto de sua vida para garantir a presença de um bispo e sacerdotes em solo coreano.
por seu mérito, o sacerdote Ian e depois dele a chegada dos missionários franceses, bispo Imbério e sacerdotes Malban e Shastan. Assim, foi recebido com sua mãe e irmã pelo bispo Imber, que queria que ele se tornasse um sacerdote, mas quando a perseguição aumentou, um apóstata os traiu, levando-os para a prisão. Paulo Chongasang foi interrogado e torturado para que abandonasse a religião estrangeira? É verdade que você abandonou as tradições da Coreia para praticar uma doutrina estrangeira e arrastar outras pessoas para ela? Ele respondeu: se aceitarmos objetos do exterior que são úteis para nosso uso, por que eu deveria rejeitar a religião cristã, que é a verdadeira, somente porque vem de fora? Diante de sua grande firmeza, foi condenado à morte decapitado no dia 22 de setembro de 1839, junto com seu querido amigo Nion Agostinho, que também enviará ao Papa um pedido para mandar um bispo para a Coreia. Depois de alguns meses a mãe Cecília, agora 79, foi presa e morreu de fome, enquanto a irmã Elizabeth de 43 anos foi decapitada. O bispo e os 2 padres das missões exteriores de Paris, também foram decapitados em 1839. O Papa João Paulo II canonizou esses mártires em 6 de maio de 1984, em um grupo total de 103 mártires em solo coreano, filhos daquela terra e missionários europeus. São Paulo Chongasang, rogai por nós.